Senhoras e senhores, vídeo 128 do canal. Estamos chegando ao fim do nosso trabalho em relação ao livro de Juízes. Estamos no último vídeo, por isso me ajudem aqui a fazer com que o canal cresça. Então, por favor, quem puder, se inscreva, deixe o like, comente, compartilhe. E vamos hoje terminar o livro de Juízes, os 3 últimos capítulos. Portanto, comecemos agora com Juízes capítulo 19. Aconteceu também naqueles dias, quando não havia rei em Israel, que certo levita, habitante das partes remotas da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Ora, a sua concubina adulterou contra ele e, deixando-o, foi para a casa de seu pai em Belém de Judá, e ali ficou uns 4 meses. Seu marido, levantando-se, foi atrás dela para lhe falar bondosamente, a fim de tornar a trazê-la. Ele levava consigo o seu moço e um par de jumentos. Ela o levou à casa de seu pai, o qual, vendo, saiu alegremente a encontrar-se com ele. E seu sogro, pai da moça, o deteve consigo 3 dias. Assim comeram e beberam e se alojaram ali. Ao 4º dia madrugaram, e ele se levantou para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: Fortalece-te com um bocado de pão e depois partireis. Sentando-se, pois, ambos juntos, comeram e beberam. E disse o pai da moça ao homem: Peço-te que fiques ainda esta noite, e alegre-se o teu coração. O homem, porém, levantou-se para partir. Mas, como seu sogro insistisse, tornou a passar a noite ali. Também ao 5º dia madrugaram para partir. E disse o pai da moça: Ora, conforta o teu coração e detente até o declinar do dia. E ambos juntos comeram. Então o homem se levantou para partir, ele, a sua concubina e o seu moço. E disse-lhe seu sogro, o pai da moça: Eis que já o dia declina para a tarde. Peço-te que aqui passes a noite. O dia já vai acabando. Passa aqui a noite e alegre-se o teu coração. Amanhã de madrugada levanta-te para encetares viagem e irás para a tua tenda. Entretanto, o homem não quis passar a noite ali, mas levantando-se, partiu e chegou à altura de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Quando estavam perto de Jebus, já o dia tinha declinado muito, e disse o moço a seu senhor: Vem, peço-te, retiremo-nos a esta cidade dos Jebuseus e passemos nela a noite. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: Não nos reitaremos a nenhuma cidade estrangeira que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Disse mais a seu moço: Vem, chegamos a um desses lugares, Gibeá ou Ramá, e passemos ali a noite. Passaram, pois, continuando o seu caminho, e o sol se pôs quando estavam perto de Gibeá, que pertence a Benjamim. Pelo que se dirigiram para lá, a fim de passarem ali a noite. E o levita, entrando, sentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. Eis que o anoitecer vinha do seu trabalho no campo de um ancião. Era ele da região montanhosa de Efraim, mas habitava em Gibeá. Os homens deste lugar, porém, eram benjamitas. Levantando ele os olhos, viu na praça da cidade o viajante e perguntou-lhe: Para onde vais e de onde vens? Respondeu-lhe ele: Estamos de viagem de Belém de Judá para as partes remotas da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor. E ninguém há de que me recolha em casa. Todavia temos palha e forragem para os nossos jumentos. Também há pão e vinho para mim, para a tua serva e para o moço que vem com teus servos. De coisa nenhuma há falta. Disse-lhe o ancião: Paz seja contigo. Tudo quanto te faltar fica ao meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. Assim o fez entrar em sua casa e deu ração aos jumentos. E, depois de lavarem os pés, comeram e beberam. Enquanto eles alegravam seu coração, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, bateram a porta e disseram ao ancião, dono da casa: Traze cá para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. O dono da casa saiu a ter com eles e disse-lhes: Não, irmãos meus, não façais semelhante mal. Já que este homem entrou na minha casa, não façais essa loucura. Aqui está a minha filha virgem e a concubina do homem. Fala-as eis sair. Humilhai-as a elas, e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém a este homem não façais tal loucura. Mas esses homens não o quiseram ouvir. Então aquele homem pegou da sua concubina e ele a atirou para fora. Eles a conheceram e abusaram dela a noite toda até pela manhã. E ao subir da alva, deixaram-na. A romper do dia veio a mulher e caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor, e ficou até ali até que se fez claro. Levantando-se pela manhã, seu senhor abriu as portas da casa e ia sair para o seu caminho. E eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse: Levanta-te e vamo-nos. Porém ela não respondeu. Então a pôs sobre o jumento e, partindo dali, foi para o seu lugar. Quando chegou em casa, tomou um cutelo e, pegando na sua concubina,
a dividiu membro por membro em 12 pedaços, que ele enviou por todo o território de Israel. E sucedeu que cada um que via aquilo dizia: nunca tal coisa se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Poderá isto? Consultai e dai o vosso parecer. Então, um capítulo um pouco pesado aqui, né? Contando uma história sem nomes de personagens em si, e no fim uma mulher sendo sacrificada para que um homem especificamente acabasse não sendo assassinado, porém ela acabou sendo abusada e acabou falecendo. E aí, como símbolo de mostrar para que ficasse na mente das pessoas, ela foi dividida e separada em 12 pedaços. Uma história tensa, gente, bem tensa essa história, eu não lembro de ter conhecido antes, mas enfim, vamos seguir aqui a nossa gravação para o capítulo 20 do livro de Juízes. Então saíram todos os filhos de Israel, desde Dan até Berseba, e desde a terra de Gileade, a congregação, como se fora um só homem, se ajuntou diante do Senhor em Mispá. Os homens principais de todo o povo, de todas as tribos de Israel, apresentaram-se na Assembleia do povo de Deus. Eram 400.000 homens de infantaria que arrancavam da espada. Ora, ouviram os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispá. E disseram os filhos de Israel: dizei-nos, de que modo se cometeu essa maldade? Então respondeu o levita, marido da mulher que fora morta, e disse: cheguei com a minha concubina a Gibeá, que pertence a Benjamim, para ali passar a noite. E os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram à noite a casa em que eu estava. A mim tentaram matar e violar a minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina e dividi-a em pedaços, e os enviei por todo o país da herança de Israel, porquanto cometeram tal abominação e loucura em Israel. Eis aqui estáis todos vós, ó filhos de Israel. Dai a vossa palavra e conselho neste caso. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá à sua tenda, e nenhum de nós voltará à sua casa. Mas isto é o que faremos a Gibeá: subiremos contra ela por sorte. Tomaremos de todas as tribos de Israel 10 homens de cada 100, 100 de cada 1.000 e 1.000 de cada 10.000, para trazerem mantimento para o povo, a fim de que, vindo ele a Gibeá de Benjamim, lhe faça conforme toda a loucura que ela fez em Israel. Assim se ajuntaram contra essa cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. Então as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim para lhe dizerem: que maldade é essa que se fez entre vós? Entregai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e extirpemos de Israel este mal. Mas os filhos de Benjamim não quiseram dar ouvidos à voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Pelo contrário, das suas cidades se ajuntaram em Gibeá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. Ora, contaram-se naqueles dias dos filhos de Benjamim, vindos das suas cidades, 26.000 homens que arrancavam da espada, afora os moradores de Gibeá, que se sentaram 700 homens escolhidos. Entre todo esse povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, cada um dos quais podia, com a funda, atirar uma pedra a um fio de cabelo, sem errar. Contaram-se também dos homens de Israel, afora os de Benjamim, 400.000 homens que arrancavam da espada, e todos eles homens de guerra. Então, levantando-se os filhos de Israel, subiram a Betel e consultaram a Deus, perguntando: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam contra Gibeá. E os homens de Israel saíram a pelejar contra os benjamitas e ordenaram a batalha contra eles ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá, derrubaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Mas esforçou-se o povo, isto é, os homens de Israel, e tornaram a ordenar a batalha no lugar onde no primeiro dia a tinham ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram-lhe: tornaremos a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão? E disse o Senhor: subi contra eles. Avançaram, pois, os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim, nesse mesmo dia, saíram de Gibeá ao seu encontro e derrubaram por terra mais 18.000 homens, sendo todos estes dos que arrancavam da espada. Então todos os filhos de Israel, o exército todo, subiram e, vindo a Betel, choraram. Estiveram ali sentados perante o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Consultaram, pois, os filhos de Israel ao Senhor, porquanto a arca do pacto de Deus estava ali naqueles dias, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, lhe assistia, e perguntaram: tornaremos ainda a sair a pelejar contra os filhos de Benjamim, nosso irmão, e o desistiremos? Respondeu o Senhor: subi, porque amanhã vou-los entregarei nas mãos. Então Israel pôs emboscadas ao redor de Gibeá. E ao terceiro dia subiram os filhos de Israel contra os filhos de Benjamim, e como das outras vezes, ordenaram a batalha junto a Gibeá.
Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo, e foram atraídos da cidade, e começaram a ferir o povo como das outras vezes, matando uns 30 homens de Israel pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel e outro para Gibeá pelo campo. Pelo que disseram os filhos de Benjamim: vão sendo derrotados diante de nós como dantes. Mas os filhos de Israel disseram: fujamos e atraiamo-los da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a batalha em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel irrompeu do seu lugar, a oeste de Geba. Vieram contra Gibeá 10.000 homens escolhidos de todo Israel, e a batalha tornou-se rude. Porém os de Gibeá não sabiam que o mal lhes sobrevinha. Então o Senhor derrotou a Benjamim diante dos filhos de Israel, que destruíram naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos esses dos que arrancavam da espada. Assim os filhos de Benjamim viram que estavam derrotados, pois os homens de Israel haviam cedido terreno aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada, apressando-se, acometeu a Gibeá, e prosseguiu contra ela, ferindo ao fio da espada toda a cidade. Ora, os homens de Israel tinham determinado com a emboscada um sinal de que era fazer levantar a cidade com uma grande nuvem de fumaça. Viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começara a atacar os homens de Israel, havendo mortos uns 30 deles, pelo que diziam: certamente vão sendo derrotados diante de nós, como na primeira batalha. Mas quando o sinal começou a levantar-se da cidade, numa coluna de fumaça, os benjamitas olharam para trás de si, e eis que toda a cidade subia em fumaça aos céus. Nisso os homens de Israel se viraram contra os de Benjamita, os quais pasmaram, pois viram que o mal lhes sobreviera. Portanto, virando as costas diante dos homens de Israel, fugiram para o caminho do deserto. Porém a peleja os apertou, e os que saíam das cidades os destruíam no meio deles. Cercaram os benjamitas e os perseguiram, pisando-os desde Noá até a altura de Gibeá para o nascente do sol. Assim caíram de Benjamim 18.000 homens, sendo todos estes homens valorosos. Então os restantes, virando as costas, fugiram para o deserto, e a penha de Rimom. Mas os filhos de Israel colheram deles pelos caminhos ainda 5.000 homens, e, seguindo-os de perto até Gidom, mataram deles mais 2.000. E todos os de Benjamim que caíram naquele dia eram 25.000 homens que arrancavam da espada, todos eles homens valorosos. Mais 600 homens viraram as costas e, fugindo para o deserto, para a penha de Rimom, ficaram ali 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim, e ao passarem ao fio da espada, tanto os homens da cidade como os animais, tudo quanto encontraram. E a todas as cidades que acharam, puseram fogo. Então aqui, mais uma vez, uma situação que algo de ruim aconteceu, e aí os filhos de Israel foram se vingar, aqui dos filhos de Benjamim, foram lá tirar satisfação, e mais uma vez uma guerra causada por uma situação de vingança, que novamente é aquela, não contradição, mas aquela incógnita, lá no início de Deus diz para não se vingar, porque o pecado será 7 vezes maior do que quem cometeu originalmente. No entanto, mais uma vez uma vingança em relação a um ato cometido de um assassinato de uma mulher, causando uma revolta e o destruimento de uma população inteira por causa do acometido. Então, bem interessante ver que novamente há essa contradição. Vamos agora para Juízes, capítulo 21, último capítulo de Juízes. Ora, os homens de Israel tinham jurado em Mispá, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo de Betel, e ali ficou sentado até a tarde diante de Deus. E todos, levantando a voz, fizeram um grande pranto e disseram: ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto, que falte uma tribo em Israel? No dia seguinte, o povo levantou-se de manhã cedo, edificou ali um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. E disseram os filhos de Israel: quem dentre todas as tribos de Israel não subiu à assembleia diante do Senhor? Porque se tinha feito um juramento solene acerca daquele que não subisse ao Senhor em Mispá, dizendo: certamente será morto. E os filhos de Israel tiveram pena de Benjamim, seu irmão, e disseram: hoje é cortada de Israel uma tribo. Como havemos de conseguir mulheres para os que restam deles, desde que juramos pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhes daríamos por mulher? Então disseram: quem é que dentre as tribos de Israel não subiu ao Senhor em Mispá? E eis que ninguém de Jabes e Gileade viera ao arraial à assembleia. Porquanto, ao contar-se o povo, nenhum dos habitantes de Jabes e Gileade estava ali. Pelo que a congregação enviou para lá 12.000 homens dos mais valorosos e lhes ordenou, dizendo: ide e passai ao fio da espada os habitantes de Jabes e Gileade, juntamente com as mulheres e os pequeninos. Mas isto é o que haveis de fazer: a todo homem e a toda mulher que tiver conhecido o homem, totalmente destruireis.
E acharam entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que não tinham conhecido o homem, e as trouxeram ao arraial em Siló, que está na terra de Canaã. Toda a congregação enviou mensageiros aos filhos de Benjamim, que estavam na penha de Rimom, e lhes proclamou paz. Então voltaram os benjamitas, e os de Israel lhes deram as mulheres que haviam guardado com vida das mulheres de Jabes de Gileade. Porém estas ainda não lhes bastaram. E o povo teve pena de Benjamim, porquanto o Senhor tinha aberto uma brecha nas tribos de Israel. Disseram, pois, os anciãos da congregação: como havemos de conseguir mulheres para os que restam, pois que foram destruídas as mulheres de Benjamim? Disseram mais: deve haver uma herança para os que restam de Benjamim, para que uma tribo não seja apagada de Israel. Contudo, nós não lhe poderemos dar mulheres dentre nossas filhas, pois os filhos de Israel tinham jurado, dizendo: maldito aquele que der mulheres aos benjamitas. Disseram então: eis que de ano em ano se realiza a festa do Senhor em Siló, que está ao norte de Betel, a leste do caminho que sobe de Betel a Siquém, e ao sul de Lebona. Ordenaram, pois, aos filhos de Benjamim, dizendo: ide, ponde-vos de emboscada nas vinhas, e vigiai. Ao saírem as filhas de Siló a dançar nos coros, saí vós das vinhas, arrebatai cada um a sua mulher das filhas de Siló, e ide-vos para a terra de Benjamim. Então, quando seus pais e seus irmãos vierem queixar-se a nós lhe diremos: dignai-vos de nolas conceder, pois nesta guerra não tomamos mulheres para cada um deles, nem vós lhas destes. De outro modo seríeis agora culpados. Assim fizeram os filhos de Benjamim, e conforme o seu número, tomaram para si mulheres, arrebatando-as dentre as que dançavam. E, retirando-se, voltaram à sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Nesse mesmo tempo, os filhos de Israel partiram dali, cada um para a sua tribo e para a sua família. Assim voltaram cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. E esse último capítulo de Juízes deixa bem claro justamente um pouco da confusão que existe, né? Então, depois de toda a guerra, depois de todo o extermínio, os filhos de Israel tiveram pena naquela tribo que estava meio que afastada, porém era filho de Israel, e meio que perdoando, concederam filhas daqueles que não participaram da guerra, e num festival fizeram meio que uma armadilha, de certa forma, para que outras fossem tomadas por esses, para que eles pudessem voltar a procriar e fazer com que a sua tribo voltasse a se desenvolver, pois eram filhos de Israel. Um pouco confuso, mas é o que aconteceu. Certo, gente? E aí vocês já podem ver que o livro de Ruth já irá começar na terça-feira. Amanhã faremos o resumo do livro de Juízes, certo? Então, espero que estejam acompanhando e tenham gostado até aqui. Deixem suas inscrições, seus likes, seus comentários, compartilhem e nos vemos no vídeo de amanhã. Até lá!